E aí a live aqui está sendo aí um meio da gente interagir com as pessoas, conversar com as pessoas. Então, meus queridos, vocês viram lá, coloquei no Facebook, no Instagram, coloquei aqui no grupo da igreja, que a gente iria falar sobre o apóstolo Paulo e o sofrimento, né? E aí, até era para eu ter dado um acréscimo lá no cartaz, porque o texto que escolhi, ele fala sobre Paulo e Silas, né? Então eu deveria ter colocado Paulo e Silas e o sofrimento. Mas está consertado aqui agora, beleza? Então nós vamos falar sobre esse assunto, meus queridos. Meu Deus do céu, que situação é essa que nós estamos vivendo, essa loucura, né? O sofrimento, ele já, desde o princípio, né, dos nossos pais, Adão e Eva pecaram, o sofrimento faz parte da nossa história, né? Está impregnado nas nossas vidas o sofrimento. Não tem como a gente escapar do sofrimento. É algo, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sofrendo. E esse período que a gente está vivendo, meus irmãos, é um período em que existe, né, a morte, existe o luto, existe o sofrimento das pessoas enlutadas, né, que perderam seus entes queridos por causa do vírus. Só que esse vírus, ele não está trazendo somente a morte, né? Ele está trazendo outros problemas, outros sofrimentos, como a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, a aflição e tantas coisas aí ruins que atrapalham a nossa existência. E aí, pensando nessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu escolhi esse texto, que é no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16. Nós iremos aqui por partes, a gente vai ler do versículo 16 até o versículo 25, certo? Então, coloque aí na sua mente que o assunto é acerca do sofrimento, e com certeza nós iremos aqui falar sobre que o sofrimento é inevitável, ele sempre vai vir, mas tem como nós, em meio aos sofrimentos que surgem em nossas vidas, tem como nós superarmos, tem como suportarmos e tem como nós vencermos. Então o sofrimento é algo real, é algo que, enquanto estivermos aqui nesse mundo, vai existir, você vai sofrer. Sendo servo de Deus, sendo uma mulher temente a Deus, seja um homem temente a Deus, mas o sofrimento vai fazer parte, né? O homem mais temente a Deus, que é o nosso Senhor Jesus, sofreu demais. Então nós também iremos sofrer. Então a gente sofre demais, né? A gente já sofreu, a gente está sofrendo, não tem como a gente não se sensibilizar com tudo que está acontecendo no mundo e sofrer junto com o povo, né? Porque é muito ruim a gente ver as situações nos hospitais e etc. É algo muito desagradável. Mas a palavra de Deus tem sempre o consolo, tem sempre a força que nós precisamos. Nela nós encontramos como vencer, como superar, como suportar as situações mais adversas na nossa vida. Então sejam bem-vindos novamente e vamos orar, falar com o nosso Deus e meditar aqui alguns minutos na palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Papai do Céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia. Nós estamos aqui com a intenção de meditar na Tua Palavra e com certeza a Tua Palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela nos transforma, ela nos dá uma nova visão de como vivermos e é essa a nossa intenção, Pai. A gente quer viver de acordo com a Tua vontade e a Tua vontade nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Abençoe cada uma das pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo e que tirou um pouco de seu tempo para estar aqui conosco,
meditando na palavra do Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão e de petição também. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Então, vamos começar aqui pelo versículo 16. Atos capítulo 16, versículo 16 diz o seguinte: Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, vamos começar por aqui, com essa situação, né, com esse episódio na vida de Paulo e Silas, esses dois servos do Senhor. Então, qual era aqui o contexto? Qual é o contexto dessa situação aqui, desse episódio da vida de Paulo? Então, Paulo ele estava numa cidade chamada Filipos, ele estava com Silas, o seu parceiro, né, de missão. Eram missionários, eram servos do Senhor, estavam pregando a palavra de Deus, e Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Então, a cidade que eles estavam era a cidade de Filipos. E aí, a leitura que nós fizemos aqui, a gente vê uma jovem, né, uma garota saindo ao encontro deles. E a gente vê aqui relatado na palavra de Deus que essa garota, que essa jovem, ela estava possessa de um espírito adivinhador, né? E o que é que a gente observa mais? A gente observa que, além dela já viver nessa vida miserável, sendo, né, oprimida, viver nessa tormenta desse espírito maléfico, né, desse espírito das trevas, desse espírito imundo, ela era escrava do diabo, ela ainda era escrava de pessoas. A gente observa no versículo de número 16, né? Ela tinha o espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então ela vivia nesse sofrimento, né, meus irmãos? Além de viver sendo escrava de Satanás, ela ainda tinha homens como seus senhores, né? Ela era escrava desses homens. Então essa garota, a vida dela era uma vida de grande angústia, de grande sofrimento, com certeza de grande pesar, né? Por essa situação, por essas duas situações. E o que é que nós podemos observar mais aqui? Paulo, ele se incomoda com ela por muitos dias, repetindo a seguinte frase: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então essa garota, ela sai ao encontro de Paulo e Silas. Eles estão lá, servindo a Deus ali em Filipos, pregando a palavra de Deus. E essa garota sai ao encontro deles, dizendo essa frase: Eles são homens, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Então essa é a frase que ela estava falando. E a gente observa aqui que, no versículo 18, que isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo ficou perturbado com essa situação. Por quê? Não somente por causa da repetição, por causa da quantidade de dias que essa garota estava acompanhando eles. Mas Paulo, ele teve o discernimento, né? Ele percebeu que não era a garota em si, não era a garota mesmo que estava falando essa frase, mas sim que ela estava possuída por um demônio. Era o demônio que estava falando isso. E, de certa forma, né, estava atrapalhando ali a obra de Deus, porque estava chamando a atenção demais e atrapalhando demais a missão, né, o objetivo de Paulo e Silas, que era proclamar o Evangelho. Então, esse demônio estava falando palavras verdadeiras, aqui não tem nada demais nessa frase, mas era um demônio. E a intenção do demônio é atrapalhar, né, desses espíritos maléficos, é de atrapalhar a obra de Deus. E essa garota estava sendo atormentada, estava sendo usada por esse demônio, mas Paulo, já indignado, nós vemos no versículo 18,
Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então, pelo poder de Deus, Paulo expulsou aquele espírito, né, adivinhador desta garota, e essa garota, para a glória de Deus, ela foi liberta. Mas liberta dessa prisão, desse espírito maléfico, né, desse espírito das trevas, mas ainda ela estava aprisionada pela escravidão de seus senhores, que estavam lucrando, né, por causa dessa possessão, né, demoníaca desse espírito adivinhador com essa garota. Então esses homens estavam usando, né, essa garota para lucrar por causa das adivinhações. E aí, o que é que acontece? Paulo expulsa o demônio, esse espírito, da garota, e o que é que acontece? É interrompido um negócio lucrativo. Ou seja, aquela menina estava liberta, ela não tinha mais a capacidade de adivinhar, né, o futuro das pessoas. Ela era uma médium, mas aí aquele espírito maligno saiu dela pelo poder do Senhor, e o que acontece? Consequentemente, o negócio é interrompido, o dinheiro que esses homens miseráveis ganhavam não iriam ganhar mais, e aí o que é que nós vamos ver? No versículo 19 até o versículo 24, nós vamos ver aí uma guinada na vida de Paulo e Silas, que é o sofrimento chegando na vida deles. É só sofrimento agora, a partir desse momento. Acontece uma coisa maravilhosa, a menina é liberta pelo poder de Deus, daquele espírito do mal, mas os senhores dela e as pessoas daquela cidade, a maioria delas, não tiveram a capacidade de perceber que algo bom aconteceu. Para os senhores dela foi algo ruim, porque eles perderam lucro, iam perder grana, ia perder dinheiro. Mas para os homens de Deus, aquilo ali foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus para aquela garota. Mas a partir desse momento, os senhores da garota, vendo que tudo isso aconteceu, foi só sofrimento na vida de Paulo e Silas. A gente vê isso no versículo 19. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente. Versículo 19 até o versículo 24. Veja só o que aconteceu com Paulo e Silas a partir de então. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Aí a gente já começa a ver o sofrimento na vida de Paulo e Silas. Eles foram arrastados para a praça, levados às autoridades, e ainda foram tidos como pessoas perturbadoras, que estavam propagando ali costumes que eles não poderiam praticar. No versículo 22, veja o que é que acontece. O sofrimento não para por aí, né? Já era um constrangimento enorme eles serem arrastados, serem levados à força para a praça. Mas no versículo 22 a gente vê o seguinte: levantando-se a multidão, unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então aí uma multidão se levanta contra Paulo e Silas, as vestes deles foram rasgadas, ficaram despidos ali em meio à multidão, e ainda foram açoitados. Versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não bastava estarem no cárcere, mas deveriam estarem no tronco também, porque dentro do cárcere, dentro da prisão, ainda existia um tronco onde eles foram amarrados. Então a gente vê essa situação, né, constrangedora, de grande sofrimento na vida desses servos de Deus. Por quê? Porque eles estavam fazendo o bem, fizeram o bem, pregando o evangelho, expulsaram o demônio de uma garota que tinha um espírito de adivinhação,
e era escrava de vários senhores. Esses senhores lucravam, né, usando esta garota, né? E Paulo e Silas expulsam o demônio, né, dessa garota, e aí o negócio lucrativo desses homens é interrompido. E aí a gente viu aqui tudo o que aconteceu com Paulo. Mas o que nos chama a atenção, que é algo de grande admiração de todos os leitores, né, da palavra de Deus, quando passa por esse capítulo, é o versículo 25. O versículo 25 está dizendo: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é algo que nos emociona e que é algo inspirador para cada um de nós. Apesar de toda essa circunstância, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, o que era que eles estavam fazendo? Depois de terem enfrentado tudo isso, depois de terem ido à praça pública, serem despidos, uma multidão se levantar contra eles serem açoitados com vara, serem levados à prisão. E o que é que eles fazem na prisão? Eles louvam a Deus, eles oram ao Senhor, cantam hinos de louvor ao Senhor. E isso aqui é algo maravilhoso, por quê? Porque a maioria de nós, passando por uma situação dessa, o que era que nós iríamos fazer? Talvez nós não iríamos orar e louvar a Deus nessa situação. Talvez nós iríamos questionar a Deus, né? Levantar questionamentos, perguntas: Senhor, eu não sou teu servo, por que o Senhor permite que isso aconteça na vida do teu servo? Eu não sou uma pessoa temente a ti, eu não estou te buscando, eu não estou lendo a tua palavra, eu não estou falando contigo todos os dias, por que o Senhor permitiu esse sofrimento na minha vida? Talvez nós nessa situação poderíamos fazer isso. E isso aqui é maravilhoso quando a gente vê Paulo e Silas louvando, hinos de louvor ao Senhor e orando ao Senhor na prisão. Em meio a toda essa conturbação, em meio a todo esse problema, em meio a todo esse sofrimento, a essa situação desagradável, esses homens, eles escolheram tomar uma atitude que foi louvar a Deus e orar ao Senhor, apesar dos pesares. E é isso que nós temos que aprender aqui. Nós estamos vivendo em um mundo que sempre teve sofrimento. E nesses dias atuais, os sofrimentos aumentaram por causa dessa pandemia, por causa desse vírus. Mas o que nós aprendemos nesse texto das Sagradas Escrituras é algo maravilhoso, riquíssimo para as nossas vidas. Essa atitude de Paulo e Silas nos ensina que nós podemos, apesar do sofrimento, apesar das dores que nós estamos enfrentando ou iremos enfrentar amanhã ou depois, é que é possível nós nos mantermos fiéis ao Senhor e glorificarmos a Deus mesmo em meio aos sofrimentos. E o que a gente aprende nesse texto, ou mais outra coisa que nós aprendemos nesse texto, é que o sofrimento nesse mundo é algo inevitável. Paulo e Silas eram homens fiéis a Deus, mas o sofrimento é independente disso. Você pode ser fiel a Deus, mas você vai sofrer. Você vai sofrer do mesmo jeito. O sofrimento desse mundo é inevitável, mas existe uma forma que nos ajudará a suportar e a enfrentarmos os sofrimentos que surgirão na nossa vida, adorando a Deus, servindo ao Senhor, orando ao Senhor, glorificando a Deus, em meio ao sofrimento. E o que é que a gente aprende aqui? Nós aprendemos com Paulo e Silas justamente isso, que a forma de nós suportarmos o sofrimento e de não nos queixarmos a Deus: ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Não, a gente escolher, a gente sofrendo e a gente escolher glorificar a Deus, orar ao Senhor, falar com Deus, apesar do sofrimento, é o que a gente vê aqui com Paulo e Silas, é que eles, antes do sofrimento, eles estavam vivendo em comunhão com o Senhor. No versículo de número 13 e 16, o que é que a gente lê aí? A gente vê no versículo 13 e 16.
versículo 13 está escrito assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles estavam, olha só, antes desse sofrimento todo que Paulo e Silas estavam passando, eles estavam procurando um lugar de oração. No versículo 16 está escrito: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, eles estavam, antes do sofrimento, eles estavam orando ao Senhor, eles estavam em comunhão com o Senhor. A gente vê no versículo 14 que até uma mulher chamada Lídia se converteu ao Senhor Jesus, né? Ou seja, como é que a gente pode suportar o sofrimento sem se rebelar contra Deus, sem se queixar contra Deus? Claro que às vezes há momentos que nós nos queixamos, a gente vê lá no livro de Salmos vários salmistas se queixando, né? No versículo 13 você vê isso, né? Ele dizendo: Senhor, até quando? O Senhor não se importa mais comigo, o Senhor não está atentando para as minhas orações. Claro que vai ter momentos, porque nós somos fracos, vai ter momentos, somos seres humanos, vai ter momentos que iremos nos queixar. Mas o que nos interessa aqui é que é possível, apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias que a gente viva, a gente continuar glorificando a Deus, adorando ao Senhor e servindo a Ele, amando a Ele, se dedicando a Ele, como Paulo e Silas fizeram. E a forma, o segredo para isso é viver os dias bons diante do Senhor. Foi o que a gente viu no versículo 13, agora no versículo 16. Antes desse sofrimento de Paulo e Silas, eles estavam procurando um lugar para orar. Ou seja, eles estavam vivendo a sua vida devocional com Deus, se entregando a Deus a todo momento. A sua vida era uma vida de dedicação a Deus, a vida de Paulo e Silas. Então, a gente vivendo os dias bons com Deus, com certeza, quando vierem os dias maus, nós iremos suportar. Nós iremos vencer. Por quê? Porque a vida de comunhão com Deus faz com que a gente tenha a audácia, a coragem, o vigor de suportar qualquer pressão. Até aquilo que a gente julga não suportar, que a gente tem até medo de vir sobre nós, quando vem, e a gente andando com o Senhor nos dias bons, que existe sempre, às vezes, esses momentos de bonança, né? Que tá tudo bem, a família está bem, você está bem, né? A vida financeira está bem, né? A situação do seu trabalho está indo bem, está tudo em ordem, está tudo bacana, mas vai ter sempre aqueles momentos em que vai aparecer alguma coisa que vai tentar roubar a tua esperança, roubar a tua paz, roubar a tua felicidade. Mas o segredo é: aproveite os momentos bons, quando estiver tudo tranquilo. Aproveite esse momento para você se enraizar cada vez mais na presença de Deus. Porque é vivendo os dias bons, assim como Paulo e Silas, é vivendo os dias bons com Deus que nós iremos suportar e vencer os dias maus, também na presença do Senhor. Então Paulo e Silas sofreram tudo isso, mas lá na prisão eles estavam louvando a Deus e orando ao Senhor. Não espere, é o que muitas pessoas fazem, né? É o erro de muitas pessoas. Não espere a tormenta chegar para procurar a Deus. Então é o que a lição maior que nós aprendemos aqui hoje, nesse texto que eu quero trazer, compartilhar com você aqui, é isso. Não espere os dias mal chegarem para procurar a Deus. Não espere as tempestades da vida aparecer, surgirem na sua vida para você procurar a Deus. Não espere. Não seja um abusador de Deus, não seja um abusador de Cristo. O que é uma pessoa abusador de Deus, abusador de Cristo? É aquela pessoa que só enxerga Deus apenas nos momentos de dificuldades. E uma frase que me marcou muito, alguns meses atrás, num livro que eu li, é um livro muito conhecido, que é o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele diz lá no livro dele que Deus ele não quer fazer parte da nossa vida. Ele quer a nossa vida por inteiro. E o que mais a gente é levado a ser, é inclinado a ser, e é o que mais a gente vê também, é que a maioria de nós, seres humanos, só nos lembramos de Deus quando o luto chega,
quando o desemprego chega, quando as crises no meio da família chegam. Você está entendendo, né? Apenas quando a situação ruim, os problemas e os sofrimentos aparecem na nossa vida. Aí, ligeiro a gente procura a Bíblia, ligeiro a gente procura a oração, ligeiro a gente procura a igreja. E o segredo para vivermos uma vida de adoração ao Senhor, de dedicação, fidelidade ao Senhor, em meio ao sofrimento, é a gente viver os dias bons na presença do Senhor. E esse é o convite de Cristo para mim e para você, para nós que somos cristãos. Nós não temos que medir o nosso relacionamento com Deus de acordo com as situações, de acordo com as circunstâncias que nós estejamos vivendo. Se é um momento ruim que a gente esteja vivendo hoje, que a gente glorifique a Deus, que a gente continue caminhando com o Senhor. E quando o momento bom chegar, porque todo sofrimento tem fim, né? Todo sofrimento tem fim, só não vai ter sofrimento para aqueles que não se arrependerem de seus pecados e acreditarem em Jesus. Aí o sofrimento dessas pessoas, infelizmente, serão eternos, se não se converterem em vida, né? Hoje, a Cristo Jesus, e tendo Ele como caminho, a verdade e a vida de suas vidas. Mas existem alguns sofrimentos que têm soluções, e que tem como a gente enfrentar, e tem como a gente passar por eles, dando glória ao Senhor. E o que a gente aprende nesse texto é justamente isso. Antes de Paulo e Silas passarem por toda essa situação, eles estavam procurando um lugar lá em Filipos para orar, para buscar ao Senhor, para manter comunhão com Deus, para estarem conectados com o Senhor, sempre, sempre, sempre. E estava tudo tranquilo. Eles estavam pregando a palavra de Deus. A Lídia se converteu, uma mulher aqui no versículo 14 a gente vê isso. Estava tudo tranquilo. Mas após a expulsão desse espírito maligno, dessa jovem, aí veio o sofrimento. E a vida da gente é assim. Tem os momentos bons e tem os momentos ruins. E o importante é, no momento bom, vamos caminhar com Deus. Nos momentos ruins, vamos continuar caminhando com o Senhor. Porque Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, como bem profetizou o profeta Isaías, ele se chamará Emanuel. O nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E foi uma promessa que nós não devemos nos esquecer jamais, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, lá em Mateus, capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus, que você possa enxergar isso, aquilo que Paulo enxergou, aquilo que Silas enxergou, é que lá na prisão eles estavam percebendo que Deus estava ali com eles. Naquele sofrimento, Paulo e Silas enxergaram que Deus estava ali. E o nosso Deus é assim, Ele não nos abandona. Ele está conosco, Ele estará conosco sempre, 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 independentemente da situação que você esteja vivendo. Ele vai estar com a gente, Ele vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos desprezar. Agora, isso aí não é novidade. O problema é como nós estaremos quando o sofrimento surgir em nossas vidas. Porque Deus ele não vai nos abandonar, mas a maioria de nós é o seguinte, é complexo demais, né? Porque tem gente no sofrimento que procura Deus, mas tem gente que quando o sofrimento chega, abandona a Deus. Mas o segredo, a importância, a forma de nós vivermos uma vida de comunhão, de compromisso com o Senhor, é que nós possamos entender isso. É que o sofrimento existe, os momentos de bonança existem também, mas que nada disso possa interromper a sua vida de comunhão com Deus. Que você seja o mesmo nos momentos bons, no seu relacionamento com Deus, que você seja o mesmo, uma pessoa comprometida com Deus nos momentos ruins, sabe? Então é assim que Deus quer que nós possamos viver. Que no sofrimento a gente glorifique a Ele, que nos momentos bons também a gente possa se lembrar dos grandes benefícios que Ele tem feito na nossa vida e assim desfrutar da presença do Senhor, apesar das dores, apesar do sofrimento. A vida da gente aqui não é fácil. Nós sofremos bastante aqui nesse mundo, mas nós servimos um Deus que é fiel e que prometeu estar conosco, que nos promete uma eternidade
onde não vai haver mais luto, nem morte, nem choro, nem dor, nem sofrimento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Senhor Jesus que nós cremos. E nós acreditamos e temos a total certeza de que assim como Ele, o nosso Deus, estava com Paulo e Silas nessa situação muito desconfortável, você pode ter a certeza de que Deus estará com você também nos piores momentos da sua vida. Se hoje você está vivendo um momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo, se aprofunde mais, busque mais ao Senhor, porque isso é que vai servir de combustível para os dias maus na sua vida. Isso é que vai te dar o ânimo, a força, a convicção, a certeza, sabe, nos vendavais da vida, nos problemas da vida, nos sofrimentos da vida. É esses momentos bons que a gente tem que aproveitar. Não temos que relaxar. Se está tudo bem, não é o momento de cruzarmos o braço, de escorarmos a arma num canto, tirarmos a farda. Não é o momento, é o momento de continuarmos a caminhada, mesmo estando tudo tranquilo. Porque isso é que vai fazer a diferença quando os dias maus vierem sobre a sua vida. Então, meus queridos, quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas que permaneceram, as pessoas que passaram, ouviram aqui alguns minutos. O importante é que foi muito bom esse momento aqui. Foi como eu falei no começo, né? A igreja que a gente pastoreia aqui está se congregando apenas por causa da pandemia, apenas uma vez por semana. E essa live aqui foi um momento em que a gente teve aqui para interagir um pouco. A gente passa a maior parte em casa, né? A gente não pode sair, evangelizar, conversar com amigos, sentar na calçada, pelo momento que a gente está passando agora, né? Que é muito perigoso. E essa live foi esse momento aqui de interagir, de trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe você. E se Deus quiser, falei também isso no começo, está com um ano que eu fiz uma live. Isso não é algo, né, algo muito comum na minha vida. A última live que eu fiz foi com o pastor Ramilson, há um ano atrás, no começo da pandemia, no mês de março. E hoje a gente está fazendo aqui essa live que, se Deus permitir, a gente possa conversar mais vezes, né? E degustarmos, né? Provarmos da palavra do Senhor juntos. Um forte abraço, que Deus abençoe você, abençoe sua família e que possamos acreditar, confiar no Senhor que esse momento que o mundo está vivendo, né, que nós estamos vivendo, vai passar, a nossa vida vai voltar, né? Não quero dizer nem voltar ao normal, mas que a gente possa voltar diferente, né? Que a gente possa aprender com tudo isso, saber que tudo que a gente está enfrentando são profecias, são sinais da vinda do nosso Senhor Jesus, está próximo, e que a gente possa, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, que a gente possa sempre estar vivendo uma vida apaixonada pelo nosso Senhor Jesus, amando o nosso Senhor Jesus, né? E isso é de suma importância para a nossa vida hoje e para a nossa vida futuramente, quando nos encontrarmos com Deus na glória eterna. Tenha uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um forte abraço.